Vocês devem ter reparado que eu mudei um pouco o visu. Na verdade, eu estava de assim e agora eu estou de assim. Mas fora isso, está tudo igual. Eu estou numa outra webcam. Aliás, pessoal, vocês acharam que a imagem ficou melhor ou ficou igual? Essa é uma outra questão aí. Tá igual, não? Não mudou nada. É que é Porque outro essa webcam computador. é É mais... outro computador, né? É por isso. Muito bem. Vamos começar então, Laila? Vamos. Então vamos lá. Muito bom dia a todos. Nesse último encontro dessa semana e mais ou menos o último aí sobre os anos 30, vai ter mais um, acho, segunda-feira, sobre direito penal especificamente. Hoje vamos falar sobre constitucionalismo social, direito à educação, Ministério da Educação e da Saúde, sobre os grandes debates culturais que aconteceram nos anos 30 e nos anos 40. E para esse tema em especial, eu tenho o privilégio de receber a minha querida amiga Laila Galvão, professora do IFPR, fez o doutorado dela na UNB, o mestrado dela na UFSC. A Laila, que, enfim, eu conheci, tive o privilégio de conhecer lá nos idos de 2013, nem parece que faz tanto tempo assim, quando a gente estava fazendo um curso, um estágio de pesquisa lá no Max Planck, em Frankfurt, e desde então nos tornamos grandes amigos, enfim, nos visitamos. Eu, quando trabalhei em Brasília, fui visitá-lo algumas vezes, ela e o Fernandinho. É uma participante do Salve Melhor Juízo também, já participou duas vezes, né, Lela? Duas ou três, não me lembro agora. Então é um imenso prazer. Ela fala hoje sobre o tema que é o tema da tese de doutorado dela, que falou mais precisamente sobre a UDF, né, a Universidade do Distrito Federal, mas que, na verdade, reconstituiu toda a grande discussão sobre educação, sobre constitucionalismo social, sobre as novas formas de se pensar a organização do Estado nos anos 30 e nos anos 40. Lara, é um privilégio, um prazer imenso ter você aqui. Fique à vontade. A gente não combinou exatamente, né, como, mas a gente já tem muita proximidade para eu poder te interromper a hora que eu precisar e você me interromper a hora que eu precisar também. Então, fale à vontade e aos poucos a gente vai construindo aí um bate-papo e discutindo temas. O chat também está aberto para o público que quiser interagir. Laila. Não, e é ótimo porque como você estudou nos 30, você vai podendo, pode também me interromper, corrigir qualquer coisa, e a gente vai construindo junto aqui a conversa. É bom que o que eu esquecer, não lembrar ou não souber, você me complementa aí. Bom, Thiago, nem preciso dizer que sou uma super fã aí do Salvo Melhor Juízo, também dessa sua iniciativa de fazer esse curso aí nesse período tão conturbado da quarentena. Acho que foi uma iniciativa ótima assim, para a gente não perder o pique, continuar pensando sobre história do direito. Sou super fã de todos os seus projetos e apoio todos os outros que você inventar. E sempre que eu puder participar também, agradeço bastante pelo convite. Então, a nossa ideia hoje é falar aqui sobre essa construção ali dos anos 30, dos ministérios, a criação da organização do Estado no constitucionalismo social, a intervenção na área da saúde, da educação, um pouco da cultura também. E é engraçado, né, antes da gente começar, porque nesses últimos dias e semanas, a gente teve um problema grande, tanto no Ministério da Saúde, né, com trocas de ministros, ministro interino. Na educação, a gente ainda está com esse problema aí, sem saber qual vai ser o novo ministro ou ministra. O Ministério da Cultura, que deixou de ser ministério, se tornou uma secretaria também. A gente teve, né, no último mês, uma saída e entrada também de um novo secretário. E as pessoas até comentavam assim, né, no Twitter, é por isso só significa que o Bolsonaro não liga para essas áreas, não é prioridade. Então, hoje a nossa aula é um pouco sobre a origem dessas estruturas, né, dos Ministérios da Saúde, Educação e da Cultura. É isso que a gente vai tratar aqui. E aí, claro que quando a gente falar disso, a gente está falando também de constitucionalismo social, né, que de forma resumida a gente pode falar que é uma nova forma de lidar com essa tensão que a gente tem no constitucionalismo moderno entre liberdade e igualdade, né? Como que a gente conceitua a ideia de igualdade, de liberdade e um certo consenso que se dá ali no início do século XX de que
a liberdade formal e igualdade formal ela é insuficiente. Então, você precisa ter algum tipo de ação, de intervenção para garantir condições mínimas de existência, de subsistência em relação à saúde, educação, moradia, etc., para as pessoas, para elas se tornarem de fato cidadãos, né? Então, é uma mudança de perspectiva muito grande em relação ao constitucionalismo, porque coloca a ideia de liberdade e igualdade em novas bases, se preocupando também com essa questão da igualdade material. E aí, Thiago, eu fiquei pensando muito assim, como organizar, estruturar o pensamento da aula de hoje. E eu assisti, eu não consegui assistir todas as aulas, né? Mas eu assisti algumas. E eu lembro que em alguma aula surgiu a pergunta se o nosso constitucionalismo social era autoritário, né? O constitucionalismo social brasileiro tinha bases autoritárias. Pergunta difícil, né? Que foi jogada ali e anteontem, né? Na aula com a Maria Pia, houve uma discussão riquíssima. Eu acho que vocês fizeram uma discussão muito interessante sobre autoritarismo, né? O que significa esse autoritarismo nos anos 30. E eu acho que eu vou começar do final, vou começar do mais difícil, tentando pontuar algumas coisas assim para contribuir com o debate que vocês já fizeram na aula passada, né? Sobre essas questões relacionadas ao autoritarismo e constitucionalismo social, se é autoritário ou não, etc. Queria pontuar algumas coisas rapidamente, né? Primeira coisa, assim, que é uma impressão que eu tenho, e é isso, para contribuir com o debate que vocês já fizeram, a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente analisa esse período de não transformar tudo em autoritarismo, né? Porque às vezes a gente, como pesquisador, a gente quer parecer muito progressista e muito arejado, e a gente tem a tendência, às vezes, de se achar muito progressista, né? E fica fácil, às vezes, colocar tudo no mesmo saco e falar que tudo é autoritário, não prestava, né? Não tem utilidade. E aqui eu até cito o trabalho do meu colega Leonardo Barbosa, Mudança Constitucional, que ele fala do período pós-64, mas nessa tese, que virou um livro, tem uma parte introdutória muito interessante que é falando isso, assim, dos riscos da gente achar que só o que está lá fora, né, o constitucionalismo europeu e americano é o que interessa, é o que realmente a gente tem uma vivência de liberdade, e aqui no Brasil nada presta, a nossa experiência, tudo é autoritário. Então a gente tem que ter esse cuidado, eu acho, de quando a gente pesquisar, tentar separar o joio do trigo. Um exemplo disso é um autor que você também acho que comentou nas aulas passadas, que é o Alberto Torres, que ele apesar dele ele não estava vivo na década de 30, mas ele foi um autor fundamental nesse período porque ele foi muito lido, né, por várias pessoas e influenciou muitos juristas e políticos da época. E ele é um autor, né, que eu sigo um pouco na linha também do professor Ayrton e que a gente tem que ler com mais cuidado, que apesar dele ter sido lido por autores autoritários, inclusive muito pelo Oliveira Viana e entre outros, não necessariamente, né, ele era um autor conservador ou autoritário, né? Então, é o que vocês conversaram ontem também bastante, anteontem, desculpa, sobre a questão da centralização, né? Nem toda centralização necessariamente é autoritária. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso quando a gente analisa a obra do Alberto Torres e não achar só porque ele foi lido por autores autoritários que a obra dele trazia ideias autoritárias, etc. Então, sempre quando a gente lida com esse tema do autoritarismo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está fazendo trabalhos na área de história do direito. E não cair na tentação de falar que tudo é autoritário, porque se tudo é autoritário, nada é autoritário. Porque a gente não consegue separar o que é do que não é. O segundo ponto que eu trago também é que quando a gente vai conversar aqui sobre a década de 30, a gente vai ver que esses personagens, né, que estão presentes, eles se adaptam, eles se transformam, eles mudam de opinião. Então, não necessariamente uma pessoa algumas são, mas nem todas são de fato autoritárias. Algumas elas adequam o seu discurso para um determinado momento, depois remodelam esse discurso em outro momento. Um exemplo disso que eu vou falar, acho que é polêmico, hein? Mas o próprio Francisco Campos, né, que é um autor que
claramente tem bases autoritárias. A gente vai conversar aqui a Legião de Outubro, ele criou praticamente uma milícia jovem, né, em Minas Gerais, no começo da década de 30, que a Alzira Vargas até brincava falando que eram os camisa caqui, porque realmente eles tinham, né, uma inspiração aí do fascismo italiano. E então é óbvio que é possível ler aspectos autoritários, inclusive fascistas, na obra do Francisco Campos. Mas é um autor que também, citando aí o Ayrton Zellander, que já participou da aula, que também tem idas e vindas, que se adequa a determinadas situações, que muda muito o discurso ao longo da sua vida, e por isso que o termo que o próprio Ayrton usa para denominar é o jurisconsulto adaptável, né? Alguém que ali vai se moldando de acordo com a situação. Então, a gente tem que ter também uma lupa para olhar esses fenômenos com cuidado, sem cair também na ideia de que é muito comum a gente ter nesse período uma chave de leitura da cooptação. Os intelectuais, os juristas foram cooptados pelo Vargas porque tinha pouco cargo, eles não tinham emprego, então o governo Vargas ofereceu uma série de oportunidades. A gente também não pode achar, eu não acho que essa chave seja a melhor, né, da cooptação, como se essas pessoas fossem ingênuas, não soubessem do que se tratava, né, do Estado Novo, do Estado autoritário, e se envolveram porque estavam ingenuamente sendo cooptados. Também não acho que não seja essa a melhor chave de leitura. Então, assim, para usar uma linguagem de internet, Tiago, já que a gente está aqui no mundo virtual, eu acho que não é nem cancelar os autores, né? Cancelei, não leio mais, esse autoritário, não me interessa, e nem passar pano. Né? Você não vai, não, porque ele era ingênuo, ele não sabia do que se tratava, ele se envolveu o livro do Elgio Trindade, sobre que ele entrevista vários ex-integralistas, é maravilhoso. E é sempre assim, eu gostava da parte da doutrina mais cooperativista, mas eu não gostava do resto. Então, todo mundo querendo, assim, depois lavar as mãos e dizer que entrou no integralismo, mas não concordava com tudo, tinha várias discordâncias. Quem sabe daqui a uns anos a gente vai ler isso muito também sobre esse período da nossa história, né? Eu Não, eu só gostei da concordava metáfora, viu? Cancelar, eu gostei nem cancelar, nem passar pano. Acho que daqui a uns anos a gente vai ter isso, Thiago. Eu lutava contra a corrupção, mas eu não concordava com tudo. Então, as pessoas têm que assumir responsabilidade também pelos seus posicionamentos. E outro ponto que eu queria levantar também sobre essa questão do nosso constitucionalismo social, se é autoritário ou não, a minha tese, né, a minha defesa, é o que eu tenho falado por aí, é que pode até ter sido, né, que essa vertente tenha prevalecido de um constitucionalismo social mais autoritário, principalmente depois do Estado Novo, né, acho que não tem discordância que a gente tem um período de autoritarismo no Brasil, mas a gente tinha vários outros projetos de constitucionalismo social democráticos, né, que lidavam com uma forma bem diferente com democracia, não uma democracia liberal, mas outras perspectivas democráticas. Havia esses projetos, né? A gente tinha juristas e políticos que estavam pensando isso em bases democráticas, mas muitos deles foram perseguidos, né? Foram presos. A gente não sabe o que isso teria resultado, né? O que teria sido formado a partir dali, a partir desses grupos que tinham esses pensamentos, essa noção de constitucionalismo social mais democrático. Então, houve claramente uma intervenção e por parte do Estado de perseguição desses grupos. Então, acho que é reducionista falar que o nosso constitucionalismo social ele é só autoritário, foi só autoritário. Primeiro, porque a gente tinha esses personagens que muitas vezes são dúbios, e segundo, porque a gente também tinha, nesse período, outros pensadores que não só os que prevaleceram na história porque não foram perseguidos, não foram presos, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? A minha tese trata um pouco disso. Então, a gente tem aqui, basicamente, a gente vai tratar hoje, né, Tiago? Acho que falando desde do governo provisório, da década de 30 até 45. Então, acho que a gente tem períodos bem diferentes que eu acho que dá para a gente
delimitar bem. Primeiro, o período do governo provisório, né? Então, que um período muito rico em termos de legislação, foram editados muitos e muitos decretos que mudaram a organização do Estado de várias áreas e foram determinantes, né, em várias áreas. A gente tem um período que eu também considero muito rico, que é o da Constituinte, e ali em 1934 e início de 1935, que a gente tem esse período que estava muito em aberto, mas uma discussão muito rica sobre esses temas também, um engajamento nos debates enorme de vários grupos políticos os mais diversos. E a gente tem um período do Estado Novo que a gente pode até, como vocês falaram, acho que na aula passada, antecipar um pouco, né? Porque desde ali da intentona comunista, o levante comunista, né? Tem um debate historiográfico sobre o melhor termo, a gente teve, na verdade, um período de autoritarismo, né? De prisões, de perseguição política. Isso não vem da Constituição de 37, isso vem de antes, né? Desde o período do levante comunista. Então, a gente dá claro que o Estado Novo ele é em 37, mas a gente pode antecipar isso para o final ali de 1935. E aí, como tudo também vocês, acho que você comentou isso, Thiago, eu acho que eu não vou repetir para não... tem a sua aula ali sobre década de 20 foi bastante esclarecedora, os pedaços que eu consegui ouvir, que a minha filha não me interrompeu, a ideia de que você não tinha povo no Brasil, né? Não tinha uma nação, e que essa nação seria construída por meio de um saneamento físico e moral, ou seja, educação e saúde como elementos centrais na formação desse cidadão e consequentemente, na formação da nação brasileira, é um debate que você encontra, sim, em várias fontes primárias do período, né? Isso permeia juristas, políticos, tudo que se discute na década de 20 vai por esse caminho. É por isso que educação e saúde ganham uma centralidade enorme nesse período. A própria ideia que você comentou do Jeca Tatu, que o próprio Rui Barbosa menciona naquele texto da questão social, que o Jeca Tatu, né, aquele cara rural que não tem nada, não estudou, né, é analfabeto, tem condições físicas muito precárias, a gente precisa dar a ele saúde, educação, ele vai prosperar, a gente vai ter uma nação próspera. Então, tudo isso permeia esse imaginário social muito fortemente na década de 20, principalmente, né, com mais intensidade. E aí tem outro debate historiográfico que é interessante, que é o seguinte, tem um pouco, às vezes, a ideia de tudo começou depois de 30, né? O Brasil se tornou nação depois de 30, os direitos vieram depois de 30, antes de 30 não tinha nada, era terra arrasada. Eu, claramente, a gente tem um Estado mais ativo, mais interventor, após 30. Eu não discuto nada em relação a essa afirmação. A gente pode falar, sim, que muita coisa mudou em relação ao próprio Estado brasileiro depois de 30, né? Não tem como comparar. Mas, como os historiadores assim também sempre gostam de pontuar, né? A gente não pode também se apegar a essas verdades assim como então só interessa o que veio depois de 30, antes de 30 não tinha nada que prestasse, etc. Isso é insuficiente, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco essa ideia de tudo surgiu depois de 30, porque muita coisa que vem na era Vargas nas áreas de educação, saúde e cultura já estavam sendo, aspas, gestada, também não gosto desse termo, mas parece que tudo tinha uma finalidade já pré-determinada, não é bem assim, mas tem muita coisa que já estava sendo formulada antes, na década de 20 principalmente. Então, por exemplo, na saúde, a gente tem a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, que é de 1919, um movimento sanitarista que é do início do século XX, né? Uma mobilização de médicos sanitaristas, essa preocupação com as endemias, com as doenças, e a criação de um órgão central para tratar desses temas já em 1919, né? Então, a gente não pode falar que surgiu, tudo surgiu após 30. Né? No caso da cultura, por exemplo, apesar da gente ter a criação do Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico só no Estado Novo,
a gente já tinha algumas iniciativas que estavam surgindo antes mesmo da década de 30, tá? Então tem um colega meu de Twitter também que me indicou uma obra sobre as inspetorias de monumentos de Pernambuco, que vem lá de 1929, que é uma espécie de, né, ensaio ali para o que seria o próprio Serviço de Proteção ao Patrimônio. Então, tem algumas iniciativas surgindo em alguns estados antes da década de 30. E na educação isso assim nem se fala, né? Porque se a gente tinha na área de saúde a Liga Pró Saneamento, na área da educação, a gente tem, por exemplo, a Liga Brasileira contra o Analfabetismo, que também é um movimento que surge ali nas décadas de 1910, 1920. E aí, na década de 20, a gente tem um movimento muito intenso de discussão sobre educação e de reformas educacionais pontuais, feitas em alguns estados. E era uma demanda, por exemplo, São Paulo, né, que foi um estado, de certa forma, pioneiro também nessas reformas educacionais. Você passa a ter uma população muito mais urbana, você precisa qualificar minimamente os trabalhadores que vão para a indústria, então você precisa ter uma ação mais positiva por parte do Estado para garantir educação, nem que seja aquela educação mínima, básica, né, para alfabetizar essas pessoas. E aí você passa a ter a influência também da ideia da escola nova, alguns métodos pedagógicos diferentes da escola tradicional, e isso chega no Brasil de uma forma, né, muito variada, com leituras muito variadas, mas a gente tem, na década de 20, reformas educacionais significativas nos estados, né? Inclusive porque educação era matéria de competência dos estados. Então, em São Paulo, a gente teve uma reforma muito grande, inclusive com a participação do Sampaio Dória, que é um jurista importante também do período. Em Minas, com o Francisco Campos, né? Então, a gente vai vendo que esses personagens eles se repetem e vão aparecendo. No Distrito Federal, com Fernando de Azevedo, que é uma escola novista muito importante também. Na Bahia, a gente tem Conísio Teixeira, que é chamado pelo Góes Calmon para atuar como secretário de Educação, de Instrução Pública. Ele faz uma reforma extensa na área educacional na Bahia. No Ceará, por intermédio do Lourenço Filho, que vai de São Paulo para o Ceará fazer essas reformas, também há uma mudança legislativa significativa. Então, várias iniciativas dessas vão pipocando em diferentes estados e passa a ter uma rede de articulação que é a chamada ABE, né, Associação Brasileira de Educação, e que faz várias conferências em cidades diferentes ao longo da década de 20. Então, você não pode falar também que, né, a gente não passou por esse momento aí na década de 20 importante de transformação da própria educação pública. Tá? E aí, então, superada essa visão de que não havia nada na Primeira República. Mas é um momento mesmo de transição. Esses movimentos, essas associações, elas são importantes também para o que virá depois. E aí a gente tem, falando primeiro aqui, primeiro ponto da minha cronologia, falar do governo provisório. Né? No governo provisório, a gente tem, como eu falei, uma inflação, vamos dizer assim, legislativa, a gente tem uma produção intensa de decretos em diferentes áreas, e isso não foi diferente na área de educação, saúde, cultura, acho que vem mais intensamente um pouco mais à frente. E aí a gente tem que perceber, rapidamente pontuar aqui, quais eram os grupos que atuavam nessa esfera, principalmente do debate educacional. E aí eu vou fazer, Thiago, um resumo, né? Porque é difícil dar conta dessa pluralidade de grupos, de pensamentos. Mas só para vocês entenderem um pouco quais eram os atores sociais e o que estava em jogo ali. Se a gente for falar em termos de educação, a gente tem que falar dos escola-novistas, que é esse grupo da chamada Escola Nova, que pensava a educação em novos termos, com novos métodos pedagógicos, mais focado no aluno, com muito uso de estatística também, de medições. É difícil a gente conceituar a Escola Nova, porque havia ali várias vertentes. E nesse primeiro momento, dentro da Associação Brasileira de Educação, a gente tinha tanto
esses educadores mais próximos da escola nova, como também os educadores católicos, porque a gente não tem como negar que, historicamente, a Igreja Católica teve muita força na área educacional. As escolas privadas, em grande parte, eram católicas, né? Então, a discussão sobre educação passava, não tinha como não passar também pela Igreja. Mas, no decorrer da década de 30, a gente começa a ter uma cisão desses grupos e a retirada dos católicos da ABL, se retiram da Associação Brasileira de Educação por não concordar com várias das ideias dos escolanovistas. E esses católicos, na década de 30, eles também ganham uma nova liderança, o movimento ele ganha novas perspectivas, porque a gente tem a fundação lá do Centro Dom Vital e a liderança grande do Alceu Amoroso Lima, que é o Tristão de Ataíde, que se torna uma liderança mesmo com a revista Ordem. Eles têm vários instrumentos até de divulgação de comunicação e defendem uma intervenção, uma participação ampla da igreja na educação, de forma geral, na educação pública, com uma ideia, às vezes, de humanismo. Eles criticam muito os métodos também da escola nova, que acham muito rígidos e pouco afeitos ao humanismo católico. A escola Então, há nova ali tinha muita relação com o John Dewey, né, Laila? Só para situar, né? Tinha uma influência da pedagogia dos Estados Unidos, né? tinha bastante, também europeia, mas bastante influência dos Estados Unidos. Mas é interessante você pontuar isso, Thiago, porque, na verdade, se você assim pega assim, os principais líderes da Escola Nova no Brasil, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, você percebe que há ali influências muito diferentes, né? Eles liam coisas diferentes, foram influenciados por coisas muito diferentes. O Dewey foi uma inspiração para o Anísio Teixeira, que lia muito o Dewey. Ele, inclusive, usa o termo escola e educação progressiva, inspirado nos progressivistas. Você estudou também esse tema, americanos. Então, ele não era muito afeito a a expressão escola nova. Então, a gente tem uma diversidade também muito grande assim, entre esses escolanovistas, assim, de referências. Mas, claramente, tinha uma inspiração nos Estados Unidos, uma profissionalização também da área da educação e da função do educador, que deveria ser algo mais profissional, mais técnico, com base em dados, né, com medições, avaliações. O Anísio, por exemplo, ele nunca foi muito dessa turma das avaliações e medições. Ele gostava até certo ponto. Então, assim, é difícil também a gente colocar assim, né, todo mundo no mesmo barco, porque eram influências diferentes. Mas, assim, em relação a esse grupo de educadores escolanovistas e católicos, houve realmente um racha, né? Eles não conseguiram mais conviver na mesma associação, eles divergiam sobre os rumos da educação no Brasil, e eles, ali por volta de... Já em 32, antecipando aqui, em 1932, a gente teve o chamado Manifesto, né, dos Pioneiros da Educação Nova, que foi assinado por todos esses que eu listei aí, educadores, inclusive a Cecília Meirelles, também, para não falar só de homens, né? Tem algumas, se eu não me engano, tem 3 ou 4 educadoras que também assinaram o manifesto, que era um manifesto... Heloísa Alberto Torres, entre eles, a filha do Alberto Torres. Hermes Lima, tem vários juristas também que assinaram. Aliás, manifesto esse, eu tinha visto, a gente até conversou, né, Laila? O único brasileiro que é citado no manifesto é o Alberto Torres. O único. Né? O que já mostra um pouco da relevância do cara no período. Né? E quem escreveu, até onde os estudos do pessoal da história da educação, Thiago, quem escreveu foi o Fernando de Azevedo. Ele que moldou, escreveu o manifesto. Aí o Anísio e outros fizeram uma ou outra alteração, mas a base mesmo do pensamento ali é do Fernando de Azevedo. E é muito louco, assim, para a gente pensar, porque era um manifesto, até para os dias de hoje, talvez bastante radical, que eles pretendem uma escola única, laica, totalmente laica, gratuita, e obrigatória, né? Então, eles incorporam ali uma ideia mesmo de educação pública para todos, uma escola única, ou seja, né, da mesma qualidade e acessível a todos. Então, uma ideia bastante ousada. Obviamente, isso não tinha como se compatibilizar
com a ideia dos católicos. Os católicos tinham interesse próprio até na manutenção das escolas privadas católicas, da onde eles, né, tinham muita influência em relação à classe média, à formação da elite brasileira mesmo. Então, eram ideias contrapostas. E também, Tiago, no meio disso tudo tem dois grupos, e é claro, estou fazendo aqui uma redução, mas dois grupos importantes para a gente conversar, que são os militares, que a gente pode ver dentro dos militares, de forma bem reducionista também, um grupo que vinha mais do pessoal da Liga da Defesa Nacional, que queria o cidadão soldado, e nesse sentido a educação tinha um papel muito forte, e o grupo que, de certa forma, ganha uma prevalência depois de 30, relacionado mais ao Góes Monteiro, que achava, colocava as fichas numa educação moral e cívica e na educação física, né? Então, eles apostavam as fichas nesses dois elementos, mas também não queriam que o Exército tivesse assumisse por completo o tema da educação. Então, eles separavam um pouco os temas. E também os integralistas, né, Tiago? E um dia desses eu estava vendo a Ofensiva, né, que é um jornal integralista, relendo. E tem muita coisa sobre educação. É impressionante como o tema da educação era importante. E era sempre assim, educação para formar um novo homem brasileiro, uma coisa super patriota e muito focada também no ensino de moral e cívica, na educação física, às vezes resvalava para a eugenia também. Então, se a gente lê esses jornais, a gente percebe a influência, assim, a importância do tema educacional para os integralistas. E outra coisa que eu vi que estão surgindo algumas pesquisas interessantes sobre isso, mas foram formadas nesse período da década de 30 várias escolas integralistas Brasil afora. Então, você tinha escolas integralistas no Alagoas, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. E eram escolas que tinham essa disciplina, essa coisa patriota e essa adoração ao chefe nacional, ao Plínio Salgado. Então, eles moldavam mesmo, disciplinavam as crianças nessa ideologia integralista. Acho que isso aí é um material bem... Eu estou investigando agora, mas tem várias pesquisas sendo feitas sobre essas escolas, como essas escolas funcionavam. Para vocês verem como a educação realmente era o tema quente da época, o acordão que é feito depois do Estado Novo entre integralistas e o Getúlio, entre o Plínio Salgado e o Getúlio, foi o de atribuir ao Plínio Salgado o Ministério da Educação. Então, o Plínio Salgado ele aceita o golpe do Estado Novo, porque ele faz um arranjo político e é prometido a ele o Ministério da Educação. E ele fala, tudo bem, olha só a importância do Ministério da Educação, porque ele realmente enxergava nesse ministério e na educação pública o caminho para difundir a própria ideia, ideologia integralista. Depois, claro, o Getúlio corta esse combinado, enfim, também, que ele fala que, o Getúlio fala que ele só vai poder atribuir ao Plínio Salgado o Ministério da Educação se for fechada a ABI, a AIB, né? E aí, enfim, não dá para contar em muitos detalhes, mas a gente tem depois o rompimento, né, dos integralistas com Getúlio já no Estado Novo, em 38. Então, voltando aqui, para a gente não se perder, voltando ao governo provisório, essas eram as forças políticas que estavam interessadas no tema da educação. Então, a gente via ali uma pluralidade mesmo de ideias, de posicionamentos muito grande. E aí, quem assume o Ministério da Educação e da Saúde Pública, num primeiro momento, é o Francisco Campos, que é esse jurista tão importante para a nossa história no século XX. Né? Não só assume, né, Laila? Cria, né, um ministério. Tem esse elemento fundamental, inventado nessa época. Né? Isso. Que fique claro, porque a gente tinha antes até algumas sessões que tratavam disso, mas dentro do Ministério da Justiça, de Interiores, mas agora a gente tem um Ministério Autônomo que trata exclusivamente de educação e saúde pública. Né? Então, ele cria um ministério, e aí o Francisco Campos, ele edita, no primeiro momento, né, uma série de decretos que são reformas educacionais
que atuam nos mais diferentes aspectos né, que a gente puder imaginar. Então, ele, por exemplo, traz o Estatuto das Universidades, trazendo toda uma regulamentação de como as universidades deveriam funcionar, que daria para a gente conversar aqui horas só sobre isso. Ensino secundário, ele tem uma reforma extensa também no ensino secundário, traz uma reforma também na Universidade do Rio de Janeiro, a estrutura da Universidade do Rio de Janeiro, e cria o Conselho Nacional de Educação, que seria um órgão ali para assessorar o próprio ministro. Então, o Conselho Nacional de Educação é criado nesse período. Enfim, tem uma série de mudanças importantes, só que olha que interessante, até para a gente notar essa, às vezes, dubiedade do próprio Francisco Campos. Por um lado, ele autoriza o ensino facultativo de religião nas escolas, o ensino religioso, por meio desses decretos, que era algo, gente, impensável na Primeira República. Porque se tem uma coisa que quem estuda a Primeira República sabe, é que assim, a Constituição pode ter sido, a gente tem vários estudos, várias críticas, etc. Mas o aspecto anticlerical da Constituição de 1991 acho que é indiscutível. Acho que todos os autores apontam que se tem uma coisa que a Constituição de 1891 foi radical, foi com essa separação de igreja e Estado e de não dar brecha para os padres e para os bispos, etc., de realmente fazer esse rompimento. Então, você tinha lá o ensino laico, etc. E aí o Francisco Campos, que já tinha flexibilizado isso em 1928, lá em Minas, né? Minas, gente, Minas, a Igreja Católica tem uma força imensa. Ele traz isso para o governo federal. Então, ele faz uma concessão enorme aos católicos ao trazer essa medida, porque realmente amplia ali a influência dos católicos nessa área da educação. Por outro lado, olha que louco, quando a gente fala de direito, e aí pode me puxar a orelha, Tiago, se eu estiver muito fora da história do direito. Quando a gente fala de ensino jurídico, por exemplo, o Francisco Campos trouxe uma reforma nesse período do ensino jurídico muito significativa, que ele tirou do primeiro ano a matéria de filosofia do direito, que era a base do ensino jurídico, porque era onde se ensinava o direito natural. E quem ensinava direito natural aqui no Brasil? Os religiosos católicos. A base jusnaturalista era toda católica. E ele tira do primeiro ano essa base toda jusnaturalista de filosofia do direito e traz para o primeiro ano, olha que mudança significativa, introdução à ciência do direito, que aí a gente tem toda uma influência dessa cientificação, que a gente também daria outra aula só sobre isso, e economia política e ciências das finanças para o primeiro ano da faculdade. Então, você tira toda essa base jusnaturalista e traz uma base que não só traz essa ideia de ciência do direito, mas que também traz economia política, que na época também não tinha, até hoje é muito influenciada por Marx, na época também não era diferente, né? Claro que tinha autores e leituras diferentes, mas quem lidava com economia política resvalava em algum momento em Karl Marx. Então, olha a mudança que o Francisco Campos fez, e essa mudança, sim, foi muito criticada pelos católicos, muito criticada, mas tinha também um apoio grande por parte de juristas de uma nova geração, que pensavam o direito de uma forma mais cientificizante, científica. Então, essa mudança foi muito significativa. A gente consegue ver, então, nos decretos do Francisco Campos, ele tentando agradar grupos diferentes e fazendo ali algumas mudanças, mas foram mudanças bem radicais, mudaram muito a estrutura do ensino como um todo, desde o ensino superior até o ensino básico, secundário no Brasil, assim, de forma bastante significativa. E aí, nossa, eu tenho que dar uma corrida aqui. A gente teve depois outros ministros, o Francisco Campos não ficou muito tempo no ministério, a gente teve o Belisário Pena e o Washington Pires também por um curto período de tempo. E aí a gente tem um período que eu vou falar rapidamente, Tiago, não vou me estender muito, que é um momento muito rico que, para mim, é o da Constituinte de 33 e 34. Né? Tem o professor Gilberto Bercovitch, que é excelente, uma fonte ótima também para, acho que toda a história do direito no século XX, ele fala muito da importância desse período do governo provisório. Ele fala que muita coisa foi feita no governo provisório e só foi constitucionalizada na Constituinte de 33 e 34.
né? Então ele fala, ó, a Constituição de 34 é resultado do que veio antes no governo provisório. Eu tendo a concordar parcialmente com isso, porque eu compreendo que, de fato, muito das inovações, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, vieram antes, né? Já vinham do governo provisório, mas eu acho esse período ali da Constituinte muito rico, porque a gente tem esse embate de todos esses movimentos que eu falei, né? De escolanovistas, de católicos, e não só, muitas vezes também os interesses locais, estaduais também se confrontaram no período da Constituinte. Então, acho que todo esse momento dessa discussão foi muito rico. Assim, a subcomissão do Itamaraty, né, que foi uma comissão designada pelo próprio governo, com uma série de juristas super importantes para tratar desses temas, incluindo educação e saúde, com muitas inovações sobre esse tema, saídas de financiamento de educação e saúde muito interessantes. E então foi um período muito rico, né? Claro que se a gente fala de constitucionalismo social, não tem como a gente não falar de Weimar, né? Então, obviamente, esse período, a Constituição de 34 teve grande influência de Weimar, como várias outras constituições mundo afora nesse período. Muitas vezes as propostas que surgiam aqui para a Constituição eram cópias da Constituição de Weimar, mas na prática, quando a gente vê o resultado, a Constituição de 34 ela não é uma cópia de Weimar, ela é resultado de todos esses embates, de todos esses conflitos durante a Constituinte. Então, por exemplo, a Liga Eleitoral Católica, que era o grupo, né, dos parlamentares ligados aos católicos, conseguiu colocar na Constituição o ensino facultativo de ensino religioso, né? Mas, por outro lado, a ABE e os escolanovistas conseguiram também uma série de inovações na área de educação, como, por exemplo, a previsão de ter um Plano Nacional de Educação, a realização de conselhos estaduais de educação, não só ter o Conselho Nacional, mas ter conselhos locais também, a questão da separação, da divisão também de competência entre os entes federados. Então, muita coisa foi discutida no período da Constituinte, que foi original, né, que reformulou um pouco as bases desse debate sobre educação, saúde no Brasil. Em termos de cultura, a gente tem a previsão na Constituição de 34 da ideia, né, de preservação do patrimônio. Isso também foi uma inspiração em Weimar, mas a gente tem inserção disso na Constituição de 34. E tem uma tese, Tiago, da sua colega aí da UFPR, a Arilda Arboléas, já viu? Sobre o debate sobre a educação na Constituinte 33 e 34. Um trabalho bem legal, que aí analisa mesmo todos esses grupos, e além desses grupos que eu falei, fala dos interesses locais, né? Dos grupos gaúchos, mineiros, paulistas, e como que eles fizeram ali o lobby nas discussões da Constituinte. Então, para mim, foi um período muito rico, com muita discussão, muita inovação, um debate que não pode ser menosprezado, apesar de concordar, como eu falei, parcialmente, até com o professor Bercovitch, de que muita coisa já tinha sido pensada antes, implementada antes pelo próprio governo provisório, e muita coisa só foi referendada ali pela Constituição de 34. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena estudar os debates, vale a pena estudar os debates na Constituinte, os projetos apresentados, a subcomissão do Itamaraty, que até acho que você mencionou o projeto também, a tese, não, dissertação do Bruno Rochheim, que acompanha aqui de vez em quando as aulas, que também é muito legal sobre esse tema, que analisou bastante esse material. Então, realmente é um material assim muito rico. E seguindo já para a última parte, para a gente também abrir espaço para as perguntas, a gente entra no período que é fundamental para a gente pensar educação e saúde e cultura, que é o chamado período Capanema, né? Então, em 1934, a gente tem um novo ministro da Educação e da Saúde. A gente tem até a mudança depois do nome do ministério, que passa a ser Ministério da Educação e Saúde só, e não mais Saúde Pública. E o Gustavo Capanema, ele é um ministro que vai ficar por 11 anos na pasta.
Então, a influência dele nessa área é enorme, e tem gente que avalia a repercussão disso até nos dias de hoje, porque ele realmente ajudou a formular diversas políticas, a estabilizar também algumas práticas do Ministério. E 11 anos não é qualquer coisa, né, gente, no Ministério. Então, é muito tempo, muita influência. Ele é um personagem também Praticamente ao mesmo riquíssimo. tempo que o Barão do Rio Branco ficou como chanceler. E olha o peso. Verdade, verdade. Interessante essa comparação. E olha só como, assim, o Capanema é dificílimo, hein, Thiago, falar assim do Capanema em poucas palavras, porque tem vários livros, tem biografias, o arquivo dele todo está no CPDOC, tem várias pesquisas do pessoal do CPDOC da FGV sobre o Capanema. Eu vi que saiu uma biografia no ano passado sobre ele, de um jornalista que eu não consegui ter acesso ainda. Então, assim, tem muita coisa escrita sobre Capanema, mas, assim, só para vocês sentirem um pouco a vibe, né, do Capanema. Tem um discurso que ele faz em 35 sobre educação, que ele fala que são 4 princípios que ele vê na educação. Quais seriam esses 4 princípios? Pátria, e ele fala, quando ele fala de pátria, ele fala que a gente tem que reconhecer nossa identidade latina e por isso católica. Ele fala conservação da família, um princípio da educação. Ele fala liberdade, só que é uma liberdade com disciplina, não pode ser uma liberdade muito, muito ampla, tem que ser uma liberdade com disciplina. E educação integral, que ele chamava a confluência entre corpo e espírito, que aí vai até desenvolver na própria educação física, que é um tema muito forte dessa época. Então, olha os princípios que ele traz. As influências do Capanema são claramente muito católicas, ele também é mineiro, muito próximo também dos católicos, do próprio Alceu Amoroso Lima, eles trocam cartas. Mas é difícil a gente também colocar o Capanema assim numa categoria só, porque ele é também um cara que promoveu, ele foi uma espécie de mecenas, ele financiou várias obras intelectuais modernistas no Brasil, era amigo de todos, era amigo próximo de vários desses intelectuais, do Carlos Drummond de Andrade, Era do próprio chefe do Mário de Mário de Andrade. Andrade, né? Isso, vários deles trabalharam no Ministério com ele. Então, é difícil, às vezes, a gente, por exemplo, falar que o Capanema era um conservador, porque ele tinha esses vários lados. E tem muita gente que lê, Thiago, o Capanema numa chave também dessas de um personagem um pouco mais moldável, assim, que ele se adaptava às situações de forma rápida e fácil. Então, se a onda estava muito numa maré mais conservadora, mais autoritária, ele remava um pouco essa maré. E depois ele ia para o outro lado. Então, era um cara também com um discurso adaptável, mas essa base católica, assim, eu acho que não tem como você dissociar. Dá para ler nos escritos dele que é bastante forte essa influência. E aí, a gente pode falar rapidamente aqui, já para encaminhar para o final, as contribuições do Capanema para essas 3 áreas, né? Primeiro, para a saúde, rapidamente, a saúde, ela fica assim, tem vários decretos no período do governo provisório, etc., mas ainda não tem uma estabilização mesmo da função do Ministério. No começo do governo provisório, fica muito a reboque ainda daquele antigo Departamento Nacional, e no governo, no período Capanema, que a gente tem realmente uma reestruturação, uma mudança da própria atuação do Ministério da Saúde, e dá para destacar 2 pontos nesse sentido. Primeiro, é a mudança da estrutura do Ministério. Você passa a ter em várias regiões, as chamadas delegacias federais de saúde. Então, você passa a ter, em relação à localidade, né, lá na ponta, no município, e o governo federal, uma relação muito mais direta por parte dessas delegacias. Então, realmente, você tem uma verticalização dessas políticas de saúde. Chega muito mais rápido lá em cima e tem uma influência muito maior do Ministério da Saúde nessas políticas locais. Antes, que a gente sabe que era algo muito relegado a cada estado, que fazia de uma forma diferente, a gente passa a ter realmente, de fato, uma centralização e uma organização, uma coordenação desses esforços. E tem até a Conferência Nacional de Saúde, que é criada nesse período também do Estado Novo,
que promove uma série de encontros entre médicos, sanitaristas, etc., para também dar uma certa unidade a essas políticas. Então, essa parte da estrutura ela é fundamental. E, por outro lado, também uma medida que é muito reforçada, ressaltada quando a gente fala do Capanema, são os chamados serviços nacionais, né, que surgem ali principalmente na década de 40 já, que são campanhas específicas do Ministério da Saúde, muitas vezes para enfrentar doenças infecto-contagiosas, endemias, etc. Então, nesse período a gente tem o Serviço Nacional de Febre Amarela, tuberculose, malária, lepra, e aí a gente também passa a ter uma ação mais coordenada do governo federal nesses temas, porque a partir desses serviços nacionais, ligados também àquelas delegacias que eu mencionei, a gente passa a ter uma interiorização dessas políticas, mas todas elas coordenadas e pensadas pelo governo federal, para lidar com problemas específicos, né, com doenças específicas, mas isso chegando lá nos rincões, né, em lugares que antes não chegava, né, com uma capilaridade maior dessas políticas, né? Então, é um tema interessante até para a gente pensar os dias de hoje, né? Nossa dificuldade, às vezes, para lidar com os casos do corona e da Covid-19. Aí a gente tem, na área da educação, uma série também de medidas feitas pelo Capanema. A gente passa a ter realmente escolas públicas pensadas de uma forma muito mais centralizada por parte do governo federal. Então, aquelas escolas que tinham lá no interior do Rio Grande do Sul que falavam alemão, não sei o que, não, corta. A gente vai ter uma escola pública, ensinar o vernáculo português, e a gente passa a ter também, nesse momento, a incorporação, Thiago, daqueles elementos que eu mencionei que vinham de grupos até militares e integralistas, né? Então, por isso que tem várias pessoas que acham que essas políticas, às vezes, resvalam em certo autoritarismo. Tem gente que acha que até no fascismo, eu acho que é mais complicado, assim, não é tão simples a gente analisar. Mas se você pega as escolas desse período, você tem cartilhas, que são cartilhas assim, super de patriotismo, ensinar o hino, a bandeira. Aí tem a figura do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas com a criança rindo, assim. Então, os livros didáticos, as cartilhas eram todas moldadas nesse espírito cívico, né? Você tinha um calendário cívico de manifestações, cerimônias cívicas, né? Em São Januário, por exemplo, você tinha reunião lá se fazia um grande encontro com pessoas, crianças e adolescentes na idade escolar, que era quase que se fosse uma coisa militarizada, com esse espírito cívico, né, da bandeira, do patriotismo, um estímulo muito grande por parte do governo federal, essa coisa da disciplina corporal, né, da educação física, de você ter essa autocontenção e você alcançar o processo civilizatório porque você tem um domínio do seu corpo completo, que às vezes também ficava ali num ponto que era assim de uma eugenia e de um racismo também, de incremento da própria raça, e um discurso que fica assim bem complicado. Mas também nesse ponto a gente tem uma experiência que eu acho, mesmo que eu tome o tempo, mas vale a pena mencionar, porque com a nova Constituição de 37, que foi elaborada pelo Francisco Campos, né, ele que pensou e escreveu a Constituição de 37, Constituição outorgada, a gente tem uma série de itens na Constituição que se aproxima da Constituição de 34, mas que também falam bastante em termos de família, falam da educação física. Isso é trazido para a Constituição como um elemento central da educação das crianças e adolescentes, da juventude. E ele fala, em certo momento, um artigo sobre a organização da juventude. E aí o Francisco Campos, que se torna, depois da elaboração da Constituição, se torna ministro da Justiça, ele encasqueta com a ideia de criar uma Organização Nacional da Juventude, que flerta muito com aquela ideia da Legião de Outubro, que é uma juventude quase paramilitar, miliciana. Juventude assim. hitlerista. Isso.
e, né, de você ter uma base mesmo de apoio, de sustentação do Estado por meio da uma coisa até mesmo militarizada dessa juventude, né, como se fosse um ensino militar, um serviço militar antecipado. Enfim, o projeto do Francisco Campos ele é bem radical nesse sentido. Várias pessoas no próprio governo se assustam, né? O Góes Monteiro se assusta, que é um militar, representante militar, acho que mais importante da época, porque ele acha que isso vai roubar espaço do próprio exército, né? Ué, a gente vai ter uma juventude paramilitar e como é que vai ficar o exército? Ele se assusta porque ele acha que vai perder espaço. O Capanema se assusta muito. Ele e o Francisco Campos têm várias idas e vindas, eles brigam ali no começo da década de 30, mas ele se assusta achando que o Ministério da Educação vai perder espaço, porque o projeto da Organização Nacional da Juventude estava no Ministério da Justiça. Ele, juventude, mas não é no Ministério da Educação, eu vou perder meu emprego. Ele já estava com medo de perder o emprego para o Plínio Salgado, que já tinham prometido para ele o Ministério da Educação. Então, Capanema, nesse período, fica totalmente, assim, arrepiado com a possibilidade de perder o ministério. E então tem várias mudanças no projeto e acaba que o Capanema ganha essa briga, criando um projeto que é bem mais light, que é esse projeto da juventude brasileira, que são atividades de cunho moral, né, de moral e cívica, educação física no âmbito das próprias escolas, com a organização dessas cerimônias que eu mencionei. Então, assim, Cantar uma o coisa hino mais... todo dia antes da aula, né? Como se isso fosse o símbolo maior do patriotismo. Tem um período que também a juventude brasileira se aproxima do grupo dos escoteiros. Então, tem várias idas e vindas, assim. E no final, em 1945, isso acaba, até porque, né, depois o eixo perde a guerra, fica um pouco sem sentido a gente ter uma juventude que se assemelha muito a esses grupos fascistas. Mas então, assim, esse projeto é importante para mencionar, para demonstrar como que a gente tem no próprio desse momento visões políticas diferentes, né? E olha como que o Capanema conseguiu suavizar um projeto que era do Francisco Campos. Francisco Campos, esse que rompe depois com Getúlio, e aí ele fala em 1945 sobre a Constituição, que ele mesmo escreveu, ela nunca foi implementada, foi lida de outra forma, eu tinha pensado em outra coisa. Ela caducou. Então, o Francisco Campos também lava as mãos ali em relação à responsabilidade dele. E aí tem vários projetos, como eu falei, nesse período do Capanema, você passa a ter realmente uma unidade maior nacional em relação às escolas, né? Um projeto comum, uma intervenção muito mais forte do governo federal. Essa ideia muito forte também do civismo, do patriotismo, etc. Um projeto importantíssimo para o Capanema é a Universidade do Brasil, né? O projeto que ele idealizou por muito tempo de uma universidade com vários cursos, etc. A gente pode até falar sobre isso depois, mas eu trabalhei um pouco na minha tese porque era um projeto que era diferente, né, da Universidade do Distrito Federal. Então, mas o Capanema batalhou muito por isso e conseguiu, né? A gente teve a Universidade do Brasil criada nesse período, que é uma instituição que não tem como a gente não tratar dela se a gente está falando de história da educação. Então, o Capanema fez muita coisa, né? Ele trabalhou muito nesse período, assim, para o bem e para o mal, né? Quer a gente goste ou não, muita coisa foi, em termos de política educacional, foi formulada nesse período, né? E o Capanema, como eu falei, momentos assim, ele flertava mais com autoritarismo, outros momentos menos, ou como, por exemplo, aqui, como eu falei, ele brecou, assim, os intuitos mais fascistas aí do Francisco Campos em determinado momento, então as coisas não são tão simples. E para terminar também, para eu não me estender muito, em relação à cultura, rapidamente, também a gente teve um período rico ali no Estado Novo, porque a gente teve a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, em 37, e apesar de se falar muito do Mário de Andrade fez um projeto para a criação desse serviço, mas na prática a gente teve o Rodrigo Melo Franco, que foi o presidente do serviço durante muitos e muitos anos, que idealizou isso, e ele teve o auxílio ali de dois juristas importantes também, que é o Afonso Arinos e o Prudente de Moraes Filho.
Eu acho importante mencionar, já que a gente está falando de história do direito, para a gente ver a circulação também desses personagens, né? Afonso Arinos também acho que é um personagem O, na nossa história constitucional de o 20 que Afonso não dá para... Arinos, desculpa, Laila, o Afonso Arinos tem parentesco com esse Rodrigo Melo Franco? O sobrenome é o mesmo, né? Afonso Arinos Melo Franco? Sim, eu não sei qual, eu não sei se é tio, eu me Tem perco um pouco, relação. né? Porque tem um Afrânio, o O pai do Afrânio é o pai Afonso, de todos, né? agora, que tem relação, tem, ele é mineiro e é por isso que eles se aproximam. E E se sim, aproximam, isso tem relação com o Bernardo Melo Franco, que é o jornalista do Globo. Eu já perguntei para ele, inclusive. atual, é o quê? Ele é o quê? Qual que é o Ah, parentesco ele não dele? falou exatamente, mas é da família dele. É. Não, e é isso, assim, como o Capanema era mineiro, então eles tinham conexões muito fortes também. Ele tinha conexões com a família Melo Franco, né? Então, dá para fazer um bom... aliás, um material que eu acho fantástico são as memórias do Afonso Arinos, assim, de história do direito. Tem muito... E o próprio livro que ele escreveu sobre o pai, né, sobre o Afrânio, também é muito, muito bom, uma fonte riquíssima, assim, para a história do direito. E aí a gente tem nesse período também o decreto do tombamento, né, de 1937, que a gente usa até hoje, que é uma referência também nessa questão cultural, mas de proteção também do patrimônio. Então, muito do que a gente usa até hoje tem esse vínculo aí dessa época, em termos de organização do patrimônio, de proteção ao patrimônio. Claro que nesse primeiro período, já que a gente está falando aqui dos mineiros, foi muito dedicado às cidades históricas mineiras, né? Eles queriam preservar o barroco. Depois que a gente tem uma extensão disso para outras cidades, outras áreas. Inclusive, é esse o contexto, se eu não estou enganado, de criação do mito Aleijadinho, né? Uhum, Como símbolo nacional da arte. Uhum. E então é isso, Tiago. Aí eu falei, acho que um pouco do período do Capanema em relação à saúde, educação e cultura, assim, de forma rápida, mas não tem como a gente não passar pelo legado desse personagem aí nessas áreas, porque ele estruturou muita coisa, né? As práticas do Ministério da Educação e da Saúde, e como tudo que é muito importante e muito relevante, às vezes o que vem depois vem para ou criticar essa herança ou para atualizar essa herança, né? E aí é um outro debate que eu faço aqui só para jogar, esquentar a polêmica, o debate, para a gente ir para a conversa, que eu acho assim, eu acho você, o pessoal da UNB que lida com autoritarismo, pensadores autoritários, liberais, nossa, eu acho isso de uma coragem imensa, porque como eu falei, é difícil conceituar isso, né? E aí é muito interessante porque também tem acho que teve uma fala do professor Berkovitch uma vez que ele falou sobre como várias coisas que foram jogadas fora ali no período de 46, como um entulho autoritário, não necessariamente eram medidas muito inovadoras e importantes, até nessa ideia de constitucionalismo social, como reforma agrária, etc. Foi tudo jogado no lixo porque era entulho autoritário. Então, fazer essa separação entre... Não estou falando que o Estado Novo não foi um período autoritário, mas assim, a gente saber a contribuição também desse período na estruturação da área de educação e saúde no Brasil, sabendo dessas origens autoritárias, mas sabendo também que teve origens autoritárias porque as outras possibilidades foram rechaçadas porque essas pessoas foram perseguidas, como o Anísio Teixeira, o Hermes Lima. A gente teve vários educadores e juristas que foram presos, perseguidos ali depois do levante comunista de 35. Então a gente não sabe muito bem o que teria sido se essas pessoas continuassem atuando na esfera pública, né? Na verdade, o constitucionalismo mais autoritário prevaleceu porque esse grupo ganhou na força, né? Então, enfim, eu acho esse tema rico, apesar de sempre ficar muito cuidadosa, porque eu também não quero, como vocês mencionaram também na aula passada, você e a Pia, achar que o nosso liberalismo também, os nossos juristas liberais eram muito democráticos, porque nem muitas vezes não eram, né? Porque a própria UDN, o que surge depois, em contraponto a essa herança getulista,
nem sempre é de viés democrático. Então é isso, estou aberta às perguntas. Obrigada aí, Thiago. Obrigado, pessoal, que está assistindo. Muito bem, muito obrigado, Laila. Você facilitou muito a minha vida e, na verdade, atrapalhou também as minhas perguntas, porque eu tinha feito assim, umas 5 perguntas e você respondeu quase todas durante a sua fala. Falei, não, essa aqui está sobrando, eu vou conseguir fazer até o final. E não deu certo. E, basicamente, sobraram assim, 2 questões que eu queria colocar para você, para depois a gente passar para as perguntas do público aqui. Eu vi que o querido Júlio César Veloso já mandou, a Cristina Maxim. E aí eu queria fazer essas 2 rápidas perguntas. Primeiro, para falar para a audiência que eventualmente não conheça, e eu sei que você estudou bem ele, conta para a gente quem foi o Hermes Lima e qual é o papel dele nessa situação, né? Ele foi um personagem importante também para a reforma do ensino jurídico, né? Tem um manual de introdução à ciência do direito muito famoso, foi ministro supremo, enfim. Quero que você fale um pouquinho sobre o Hermes. E a segunda pergunta é com relação aos acordos entre a Igreja e o Estado, ou os católicos e o Estado. Porque, se eu não estou enganado, é desse contexto, é desse processo de formação do Ministério da Saúde, da Educação, que se populariza, se organiza e ganha um caráter público, enfim, de influência nacional, a figura das santas casas e dos colégios católicos que são públicos, né? Ou que têm relações públicas. Quem nunca passou aí por um colégio Imaculada Conceição, que é controlado por freiras, mas é público, é de graça? Se não me engano, é nesse contexto que surge também esse acordo, que, vejam, é uma estrutura de longuíssima duração na nossa república, né? Na minha cidade, onde eu cresci no interior, tinha uma Santa Casa e um colégio Imaculada Conceição, só, é isso, né? Em muitas outras cidades do interior é assim. Como é que você vê essas 2 questões? O Hermes e depois a relação entre igreja e Estado na criação dessas figuras como Santa Casa e colégios católicos públicos. Bom, legal, gostei das perguntas, Thiago. O Hermes Lima, né, para o pessoal, ele é um personagem assim fascinante. Se eu tiver fôlego, é porque a vida é muito corrida. Um dia eu quero escrever uma biografia e tem que ver também o período aí as obras dele iam entrar em domínio público. E tinha um prazo, eu estava acompanhando isso. Mas é um personagem assim fantástico, que eu acho que para entender também o século XX, a história do direito, acho que não tem como não passar por ele, assim, porque ele é baiano, então ele entrou nesse grupo, ele participou do governo Góes Calmon, que foi um governo inovador ali na Bahia, mas também oligárquico, né? Era difícil na época você não ter uma presença oligárquica forte, mas que se contrapôs ao JJ Seabra, que era a força política local que já de 30 anos, sei lá, na Bahia, o Góes Calmon ganha e quer dar um viés mais modernizador para o Estado baiano. E o Hermes Lima atua no governo Góes Calmon, mas também ele depois ele participa dos concursos, né? Até ele participa do concurso jurídico lá no Largo São Francisco. E, se não me engano, ele não ganha, mas ele é aplaudido pelos alunos, porque realmente ele trazia ideias que eram muito mais inovadoras e muito diferentes daquele ensino jurídico tradicional. Então, ele buscava essa cientificação do direito. Tem até aqui, ó, já para... Essa obra eu acho muito legal, que é do Zé Reinaldo de Lima Lopes, o Naturalismo Jurídico no Pensamento Brasileiro. Não sei se ela é mais adequada para pensar o Hermes Lima, porque o Hermes Lima ele não entra totalmente nessa categoria que ele trabalha aqui, mas é um bom começo, assim, porque realmente tem toda essa leitura do Spencer, que você já mencionou. O Hermes Lima lia isso, mas o Hermes Lima vai muito além disso. Por isso que ele é fascinante, porque ele lia Marx, ele lia Dewey. Então ele traz todas essas influências, principalmente assim, ele acha que o direito tem que ser permeado pelo contato também com a sociologia, que é muito diferente da sociologia hoje, mas o contato com a sociologia, com a economia, que a gente não pode ficar restrito também na discussão, no formalismo jurídico ali muito forte da Primeira República. A gente tem que
fazer realmente o direito ser ciência, entrar em contato com esses outros campos da ciência. Ele foi o primeiro professor de economia política, né? Se não estou enganado, né? Isso, exatamente, ele cria o livro A Introdução à Ciência do Direito, porque a disciplina criada que eu mencionei pelo Francisco Campos, e é um livro também bem interessante de estudar, né, Tiago? Porque é isso, ele traz referências outras, assim, para entendimento social do direito, né, vamos dizer assim, e influenciou toda uma geração, porque as pessoas liam o livro, sei lá, foram não sei quantas edições desse livro, assim. Ele se torna professor de Direito da Universidade do Distrito Federal, que é a universidade que eu estudei na minha tese. Ele cria esse curso, ele é coordenador do curso de Direito, então ele cria esse curso de Direito que é totalmente interdisciplinar, uma proposta super de fazer pesquisa em Direito, que é algo que não existia naquela época. Então ele é o idealizador desse curso, mas ele é preso porque dizem que ele se envolveu, né, isso não é comprovado de forma alguma, ele se envolveu com a ANL, né? Mas ele não participou do levante comunista, né? Ele não era próximo do Prestes nem nada, mas ele foi acusado de ser, né, por ter participado da ANL, de ter publicado textos favoráveis, né, à frente antifascista. Ele foi preso, então ele ficou durante um tempo preso. Depois ele tentou ser reintegrado, né, no cargo de professor, no final ali no final do Estado Novo. Ele foi o nosso parlamentar, né, no parlamentarismo, ele foi nosso primeiro-ministro. Ele participou também da PEI, né, da chamada Política Externa Independente, nos anos 60. Então, olha quanta coisa, né, na vida desse cara, assim. E sempre com ele ajudou a fundar ele era um entusiasta do Rui Barbosa, que a gente pode até dividir nesse período os entusiastas do Alberto Torres e do Rui Barbosa, né? A gente tinha a Sociedade dos Amigos do Alberto Torres, Sociedades dos Amigos de Rui. É assim que chama, Thiago? Era a Sociedade dos Amigos do Rui, tinha isso. E ele fazia parte, porque ele admirava, além de ser baiano como Rui, ele admirava esse caráter assim, combativo do Rui Barbosa e democrata. E ele ajuda a criar, inclusive, o PSB, né, o Partido Socialista Exato. Brasileiro. Que é uma história muito curiosa, porque o PSB surge de dentro da UDN, né? A UDN ficou com aquela marca de ser um partido de direita liberal golpista, ou de extrema direita católica, ou populista com Carlos Lacerda. Mas a UDN surge como oposição ao Estado Novo por causa do Manifesto dos Mineiros e tinha um setor de esquerda dentro da UDN que envolvia Santiago Dantas, Hermes Lima, os Mangabeira, inclusive o tio do Mangabeira Unger lá de Harvard, né? E essa galera rompe com a UDN e funda o PSB, né? É uma coisa muito curiosa. Exatamente. Só que, então, assim, eu não vejo... de esquerda, né? Os liberais de esquerda da tradição ruiana, né? Que não eram estatistas. Exatamente. Exatamente a linhagem, né, política. Apesar de, assim, eu consigo ver claramente diferenças entre o Hermes Lima, até em termos de trajetória, com o Santiago Dantas, né, que foi próximo dos integralistas. Então, assim, o Hermes Lima, ele é muito próprio, assim, uma trajetória muito específica, eu acho. Por isso que eu acho que valeria a pena estudar, porque ele transitou em vários meios, ele tinha várias conexões, mas ele teve um percurso muito próprio. Tem até um livro dele, autobiografia, né? Travessia, que chama. Então, ele teve uma travessia muito, muito própria, assim. E os escritos dele, eu acho que são muito fascinantes, porque mistura isso, mistura direito com... ele lia todos esses autores, ele lia muita coisa do realismo jurídico americano, que é outro debate também que a gente pega e fala, o realismo jurídico americano foi só lido de forma autoritária aqui no Brasil, porque os institutos foram trazidos pelo Campos, pela Oliveira Viana. Tem até uma tese, uma dissertação muito legal disso, do Paulo Macedo, orientando do Zé Reinaldo de Lima Lopes, sobre a influência do realismo americano aqui no Brasil. Mas eu acho isso suficiente. Você não vai considerar o Hermes Lima? O Hermes Lima citava todos esses caras do realismo jurídico, né? Então, eu acho que a gente tem que também ler esses caras, e é muito legal a pluralidade mesmo de influências, assim, como que o Hermes Lima era influenciado, lia muita coisa, e tem até Marx, ele cita, mas ele não era, obviamente, um marxista, assim,
ortodoxo. E Era um ele materialista, talvez. Um materialista é, pode ser, né? Mas pode ser, marxista era meio pesado. pode ser, pode ser. Uhum. Mas tem muita coisa para falar. E sobre a questão dos católicos, Thiago, para dar mais detalhes, eu acho que eu precisaria até voltar nessa bibliografia. Mas, assim, não tem como a gente analisar o governo, na minha opinião, né? Esse período dos anos 30 e o governo Getúlio Vargas sem observar esse grande acordo que é feito com a Igreja Católica, que, como eu falei, a gente às vezes fala que, assim, tudo na Primeira República era reacionário, era conservador, etc. Eu acho que nesse ponto, a ruptura da Primeira República com a Igreja foi muito forte. E isso foi totalmente retomado, com várias idas e vindas, né, Tiago? Assim, momentos de maior proximidade, de menos proximidade, mas o Capanema fez muito essa ponte. O Capanema foi muito importante nessa ponte, porque ele era mineiro, porque ele tinha contatos com o Tristão de Ataíde, que era o Alceu Moroso Lima. Então, ele tinha contato com todas essas lideranças e, apesar de não ser uma adesão assim automática, mas você vê nas cartas que o Capanema troca com o Alceu Moroso Lima, o Alceu Moroso o tempo inteiro tentando influenciar, não, a gente te ajuda aqui se você fizer isso. São, assim, disputas políticas e concessões que são feitas. Isso nas cartas, assim, quem lê as cartas do Capanema percebe isso muito facilmente. Eram trocas políticas mesmo. E aí o Getúlio, até para se manter no poder, porque o chumbo grosso que vinha da igreja não era fácil, né? Então, os que sofreram com essa perseguição da igreja nesse período, o próprio Anísio Teixeira, sofreram muito. A igreja tinha um poder muito forte, tinha uma influência muito forte. Então, acho que foi um cálculo também político ali do próprio Getúlio de trazer eles mais para dentro do governo para poder ter uma estabilidade maior. E quem que era? Aí o anticomunismo dos dois grupos se juntava, né? E aí saía atirando para tudo que é lado, não só comunistas, né? Todo mundo que estava mais ou menos próximo ali aos comunistas já era perseguido, já era rechaçado. Então, mas assim, e aí foi uma construção que foi sendo feita paulatinamente, mas houve claramente um acordão, né? Governo Getúlio e Igreja com esse propósito aí de trazer uma E o Estado estabilidade. subvencionando, então, instituições católicas, né? Caso da Uhum. Santa Casa e desses colégios católicos públicos e tal, né? Que depois alguns foram ficando privados, né? Enfim, mas as Santas Casas é um exemplo, né? Que são encampadas pelo SUS. Enfim, sempre achei isso muito curioso num Estado laico você ter uma Santa Casa, né? Mas, enfim. Muito bem, Laila, vamos então para as perguntas da galera, senão a gente não vai vencer isso aqui. A primeira pergunta da Cristina Maxim. Posso estar equivocado, mas parece que é uma discussão sobre se neste período os avanços em direitos sociais foram de fato progressistas e tinham como foco a efetivação da dignidade ou se tinham mais o intuito de abafar e até controlar conflitos coletivos, ou seja, se eram meramente autoritários. É reducionista, então, achar que o objetivo era só autoritário ou só progressista? Havia de fato uma disputa política sobre isso? Eu acho que você já respondeu, né, Laila? Mas se você quiser dar mais uma cereja no bolo, pode Eu falar. quero. Eu tenho essa mesma angústia da Cristina, então isso aí está sempre na minha cabeça também. Quando eu comecei a pesquisar educação, eu via duas vertentes, assim, se der para gente assim reduzir. Uma é assim, a educação é controle social, é intervenção do Estado, as crianças vão ser classificadas, vão ser ordenadas, o Estado vai impor uma moral, e controle social na veia, e, por outro lado, a educação é a liberdade, o direito social, a dignidade do cidadão, etc, etc. Eu não quero ser em cima do muro, mas você. Eu acho que é uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então, óbvio que a educação, ela estou falando da educação, mas a gente pode ler isso de direitos sociais como um todo. A educação, ela é um instrumento de controle social, né? Então, por exemplo, a gente teve aula aqui da revolta da vacina, né, Thiago? Toda a confusão, porque o médico ia levantar, ia chegar, entrar na sua casa, levantar o pedaço da roupa, e toda aquela discussão, nossa, que absurdo a gente ter essa intervenção do Estado na nossa esfera de liberdade, do nosso domicílio.
E 20 anos depois, a gente tem a escola pega o menino, ensabou o menino, ensina a passar sabão, mede ele, classifica, põe. Então, Castigos olha que. físicos, castigos físicos. Mas a escola nova surge também muito para criticar os castigos físicos, né? É assim, o movimento da escola nova é uma reação também a esse método mais tradicional. Mas a escola nova faz tem todos esses métodos de higiene, né, que chamava ensino de higiene. E olha só que possibilidade de intervenção estatal, né, na vida das pessoas e das crianças. Inclusive, muitas vezes os católicos, eles rechaçavam os escolanovistas com esse discurso, falando que olha só, nas escolas eles estão criando pequenos comunistas e não tem mais religião, e eles ficam, é tudo número, não tem mais humanismo das nossas escolas católicas, etc. Então, assim, obviamente, a educação nesse período aumenta a esfera de intervenção estatal, não há dúvidas. Por outro lado, eu também não consigo ver isso só por esse olhar, porque realmente, olha, a gente vai falar que numa sociedade moderna, contemporânea, ler e escrever não é um instrumento de empoderamento, de você poder participar das discussões, de você se empoderar enquanto cidadão, né? A gente vai realmente achar que é desnecessário a educação, a gente vai achar que é ruim crianças lá da periferia, do subúrbio carioca, por exemplo, ter acesso a uma escola, porque isso é controle estatal? Será que não é importante também ele ter acesso à educação básica, a saber ler e escrever? Agora, claro que esse projeto ele é paradoxal, porque tem esses elementos assim de conquista de direitos e também de retirada, e eu acho que a gente está sempre caminhando nessa corda bamba. Eu acho que ir para um lado ou para o outro é sempre uma interpretação insuficiente. Mas gostei da reflexão. Eu tenho a mesma angústia. Muito bem, a próxima pergunta do querido Júlio César Veloso, nosso professor lá do Mackenzie, faz a seguinte questão. No tempo Capanema, aí fazendo a referência ao livro que inclusive vai ser minha indicação, parece ter havido a construção de uma nova solução para o velho dilema sobre quem era o povo brasileiro, com a valorização do mestiço. Isso me parece feito principalmente via o braço modernista, que já estava nesse discurso desde a década de 20. No entanto, continuam no governo Vargas várias políticas ainda na chave do branqueamento e do racismo científico, gente como Oswaldo Aranha e Oliveira Viana. Se isso que eu estou dizendo tem sentido, como você vê essa dicotomia e o peso relativo de cada posição? Segura essa bomba aí, Laila. Nossa! O Júlio me colocou aqui numa saia justa danada, né, Thiago? Você está me ouvindo? Que a minha internet deu uma oscilada Estou aqui. ouvindo, sim. Isso aí não é... Isso é complicado, hein? Puxa para tua casa. Fazer... Puxa para tua casa e discute eugenia na educação e a questão de identidade. Um tema bem tranquilo, né? Bem fácil. Posso fazer já o jabá aqui, não é nem meu, é do próprio Júlio, que eu me inscrevi no curso dele. Ele e a Juliana Cunha vão oferecer um curso online sobre literatura dos anos 30, não é isso, Júlio? Se eu estiver errada, me corrige. Com análise de livros tanto literários quanto das ciências sociais desse período. Então eu vou aprender com você, eu quero aprender. Agora sim, eu vou falar uma coisa também, eu vou ser cancelada, Thiago, eu já estou vendo, né, no final desse curso. Aqui é a plataforma oficial do cancelamento, manda abraço. Esse outro debate, assim, que eu não me sinto preparada para falar, tem até esse livro aqui, A Hora da Eugenia, o pessoal lá da Fiocruz manda muito bem, né, em todos esses temas. Eu não me sinto nem um pouco preparada para falar sobre isso, assim, não estudei a fundo, tenho medo de falar bobagem, mas, assim, me parece que, às vezes, quando eu leio algumas coisas, sabe, Júlio, na internet e alguns artigos, eu fico assim, eu acho que as pessoas reduzem a uma coisa que é bem mais complexa, né? Claramente, a gente tinha o Oliveira Viana, né, e não só, mas vários. A linguagem eugenista, ela é presente na década de 20. Ela está em, assim, Afrânio Peixoto, vários juristas da época. E, assim, se a gente faz essa prática do cancelamento, não sobra ninguém. Nos anos 20 não sobra ninguém.
todos usaram, em maior ou menor grau, linguagem eugenista. Eu defendo, por exemplo, que o Eunício Teixeira, que é alguém que às vezes é criticado também, eu acho que ele não tinha essa pegada eugenista, assim, mais hardcore. Eu acho que ele usava um pouco do darwinismo, que era muito também recorrente na época, mas eu acho que ele tinha uma visão bem mais tranquila. Então, acho assim, para mim é muito difícil fazer essa, sabe, matizar e colocar esses autores assim, para a gente realmente entender o que estava por trás. Agora, sim, é muito legal que a gente tem, nesse período, é uma coisa que eu leio pouco também. Foi feito um manifesto, a gente estava tendo a ascensão dos integralistas muito forte ali nos anos 30, 34, 35, né? Os integralistas estavam ganhando muito espaço político. E eles tinham um caráter claramente antissemita, e muitas vezes racista, eugenista, etc., nos seus discursos. E aí teve uma articulação que foi feita entre autores, muitos deles intelectuais que circundavam ali a UDF, né, que é a universidade que eu estudei, como, por exemplo, Gilberto Freire, que foi professor da UDF, tem o Josué de Castro, tem alguns autores que estavam ali, o Roquete Pinto, que também é que dá para a gente falar bastante, mas eles escreveram um manifesto contra o preconceito de cor, tá? E era um manifesto que criticava todo esse cientificismo racista, falando que isso não tinha base científica nenhuma, que isso era totalmente ultrapassado. Então, imagina para a época em que esse discurso estava muito forte, você ter um manifesto desses intelectuais criticando isso, e eu leio muito como uma questão racial, assim, dos negros também no Brasil. Mas depois, como foi surgindo, o conflito foi se agravando na Europa, a questão antissemita ficou muito latente, né, muito forte. Tanto é que eles fizeram um evento para divulgar um manifesto, acho que isso não vou saber de cabeça, acho que 35, e o evento, que era para ser uma coisa dessa questão mais dos negros, etc., foi totalmente tomada pelos grupos de judeus do Rio de Janeiro, que estavam com medo do que estava acontecendo na Europa, e eles, de certa forma, colonizaram a discussão e levaram ela para o lado do antissemitismo. E, de novo, aqui, eu vou fazer a mesma resposta, hein, Thiago, da Cristina, não ficar na corda bamba. Na época, a crítica contundente a esse racismo científico foi importante, né? Mas a gente sabe todos os problemas advindos também dessa ideia freiriana aí de democracia racial e etc, né? Então, mas eu acho que é um período que poderia até ser melhor estudado, esses movimentos, essas adesões intelectuais, e eu tenho alguns palpites, depois a gente conversa em privado, mas porque eu quero estudar mais para não falar bobagem. Lembrando que o único que batia na mesa e falava assim, o elemento raça é o menos importante para uma civilização era o Alberto Torres, né? E foi esquecido. Era o único. Isso ele Verdade. falava na época que era o ápice, o racismo científico, o auge. E ele ia contra a corrente totalmente, né? Aí o principal filhote ideológico e intelectual dele é o Oliveira Viana, que fez exatamente o contrário nesse sentido, né? Isso, exatamente. Muito bem. Nossa última pergunta aqui do Igor. Fiquei curioso sobre esses acordos, relações do projeto de educação nacional de Capanema com os integralistas. Veio desde 34? Foi marcante até o fim do Estado Novo ou não? Você teria indicações de fontes? Obrigado. Tá, legal a pergunta, obrigada. Muito interessante. Assim, que fique claro, eu não quero. O jeito que eu falei talvez tenha dado a entender que o Capanema foi integralista, ou porque no Estado Novo ele replicou algumas das ideias integralistas de você ensinar patriotismo nas escolas. Mas não há essa correlação, tá? Assim, inclusive é o que eu falei. O Capanema ele ficou muito bravo quando foi feito esse acordo entre o Getúlio e o Plínio Salgado, do Plínio Salgado ocupar o Ministério da Educação, porque ele perdeu o cargo dele. Então, ele não tinha grandes simpatias, não, pelo Plínio Salgado, muito pelo contrário. Agora, claro que ele pegou muitas das ideias, mas que eram ideias que não eram exclusivamente integralistas. Vocês podem ver, eu falei da educação física, era uma coisa promovida pelos integralistas, mas também uma coisa muito defendida pelos militares, né? Então você não tem divisões tão claras assim entre esses projetos. E aí você estava me perguntando eu acho que, claro, eu acho que na política depois do Estado Novo dessa educação que é
feita no Estado Novo, moral e cívica, educação física, tem uma inspiração integralista, mas não só, né? Porque, como eu falei, outros grupos defendiam isso. Mas eu acho que para você pesquisar um pouco isso sobre os integralistas, eu não tenho aqui de cabeça o nome dessas dissertações, mas depois procura no Google escolas integralistas, tem uma dissertação sobre escolas integralistas em Minas Gerais, que aí você vai ver qual que era o programa desses integralistas para essas escolas. O Elgio Trindade, que eu mencionei aqui, que eu acho que é uma boa referência para pensar os integralistas, ler os depoimentos dos integralistas. Então, assim, e vou falar mais outra coisa polêmica, então. Eu acho que a gente não tem essa continuidade tão clara, até porque o Capanema ele não de fato um integralista, ele não se envolveu com o integralismo assim de forma direta, apesar de usar algumas ideias depois na implementação do Estado Novo. Então, eu acho que é bom fazer essa separação. Mas, por outro lado, a gente também tem que perceber as permanências dos ideários integralistas na nossa educação até hoje. Então, pode ver a escola cívico-militar, o que a gente está tendo hoje, e que a gente acha às vezes muito bonito, porque é disciplina, e não vê as bases integralistas dessas ideias, desse tipo de educação, tá? Que é Deus, família, pátria, e como isso se reflete na escola, né? E no processo educacional. Tem até tá Você, Laila, é muito maldosa, só porque a gente teve um candidato vencedor da presidência da República que tinha como slogan Deus, Pátria e Família, você quer dizer que ele também era integralista, que era o mesmo slogan? Não sou eu, Thiago, porque saiu ali o pessoal da USP, né? A Laura Carvalho, o André Singer, publicaram falando que as bases integralistas aí do Tão bolsonarismo, então não vivíssimas. sou eu só estou Exato. replicando aí o que o pessoal escreveu na Folha. Aí eu não sou cancelada, eu só estou jogando essa bomba aí. Critiquem a Folha, deixa, não é minha responsabilidade. Mas isso aí tem permanências aí que a gente precisa estudar mais a fundo, tá? Desse área integralista escolar. Eu acho que a gente não pode menosprezar como Muito, que isso foi sendo passado de geração em geração. muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria agradecer imensamente as perguntas e as respostas e a aula da Laila também. E aí a gente passa para a parte de sugestões e indicações. Querido Rafael Mateus, já imagino que esteja a postos com os dedos no teclado, preparando para digitar em velocidade máxima. Hoje eu vou facilitar a sua vida, porque eu digitei aqui também algumas coisas. A primeira coisa que eu quero indicar para vocês é a tese da Laila, né? Aqui fazendo o jabá, eu coloquei aqui no link para vocês a tese dela que fala sobre a UDF, que fala sobre educação e muito desses debates, intitulada Constituição, Educação e Democracia, a Universidade do Distrito Federal e as Transformações da Era Vargas, uma tese defendida Vai lá sair na em UNB. livro, Thiago. Vai sair em livro? Melhor ainda. Vai, Você editora falou, UNB. você falou para mim que estava em Mas assim, negociação, mas a revisão, isso aí tá demorando milênios, mas um num dia ano. sai. Exato. Então, quando sair, comprem o livro também da tese da Laila. Enquanto isso, vão lendo a versão defendida, tá? Além da tese da Laila, que eu reforço aqui, é uma das melhores teses para entender a ideia de educação, direito à educação e formação desse contexto. Um outro texto como já foi citado aqui, o Tempos de Capanema, né? O Tempos de Capanema, eu acabei de descobrir, eu não sabia disso, não sei se você também sabe, Laila, que ele está inteirinho na internet, de graça, no site do Simon Schwartzman, né? Então também vale a pena dar uma olhadinha, coloquei aí no link para vocês. Explica muito dessas questões da universidade, do ensino, tem muitas fontes também, muita documentação, vale a pena dar uma olhada. Além do Tempos de Capanema e da tese da Laila, outras duas últimas indicações. Foi falado muito aqui de educação física e eu gostei muito de ler esse livrinho aqui, que é o Educando Corpos e Criando a Nação, do Maurício Parada, editora da PUC-Rio, olha aí, né? Que é um texto que fala sobre a formação, exatamente a formação do pensamento educacional,
da educação física e o quanto que isso tem relação com o nacionalismo, com cerimônias cívicas e especialmente esse ponto que eu acho que é um dos pontos mais interessantes desse debate, que é a conexão entre espírito e corpo. Por isso que o ministério era conjunto, o Ministério da Educação e Saúde, né? Ou seja, era a tentativa de construção de uma proteção integral do indivíduo, moral e higiênica, né? Para usar um dos termos também da época que era muito comum, né? Então, Maurício Parada, e para encerrar, um livro que é difícil de achar em PDF, mas dá para comprar na estante virtual, é baratinho, e é um dos melhores livros que eu já li sobre o período e sobre história do Brasil no geral, de um autor que já faleceu, infelizmente, era professor na Unicamp, se eu não estou enganado, que é o Alcir Lenharo. O Alcir Lenharo tem esse livro chamado Sacralização da Política, em que ele estuda exatamente as conexões entre a igreja, o pensamento católico, teológico, com a política no Brasil nos anos 30 e nos anos 40, e é magnífico. O Alcir Lenharo era um dos grandes gênios da historiografia brasileira, que infelizmente morreu precocemente. Então, essas são as minhas indicações. E aí, Laila, do que nós vamos... Você se mutou, né? Do que nós vamos de suas indicações? Fala aí. Poxa, eu ia indicar os mesmos. Te Eu acho que esse cortei? aqui foi até você que me indicou, não foi, Thiago? Você que Não me sei, passou deve essa ter dica. sido, É provável. Tempos de Capanema, tem outros da Ângela de Castro Gomes, que ela reúne alguns artigos sobre o Capanema. Tem algumas obras lá do pessoal do CPDOC sobre o Capanema, todas elas valem muito a pena. Eu acho Tem o assim, fundo sobre esse período tem esse Capanema no aqui. CPDOC, né? O fundo do Capanema no É, CPDOC está inteiro digitalizado, inclusive, dá para pesquisar de isso, casa. a necessidade de casa. E aí é muito mais legal, né? Ler as cartas, ler os babados. Muito mais legal. Tem esse aqui, ó, José Silvério Bahia Horta, o Hino, o Sermão e a Ordem do Dia. Um excelente resumo sobre esse período na área de educação. Eu acho que ele assim amarra ali os principais dados e fontes. Tem muita coisa também de história da educação que eu acho que às vezes é muito específico. O pessoal da pedagogia é muito produtivo, né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa nova, assim, que questiona a historiografia mais tradicional, que às vezes é essa coisa assim dos pioneiros da educação. Pioneiro já tem essa coisa assim, pioneiro, né? Não tinha nada antes. Pioneiros da educação, da escola nova. Então, tem uma historiografia que questiona um pouco isso. A Diana Vidal, a Sônia Castro, a Clarice Nunes. Tem várias autoras aí muito legais sobre isso, mas aí talvez é um pouco mais específico. Para a galera que está começando, assim, eu gosto muito do Lira Neto. Ele tem a biografia do Getúlio. Então, para você situar assim, no período, o que é os acontecimentos principais, tem a biografia do Getúlio escrita pelo Lira Neto. Apesar desse volume, que é dos anos 30 a 45, é o volume que eu menos gostei. O que eu mais gostei foi o primeiro, da infância, e o depois, quando ele volta para o poder em 50. Mas, assim, para quem tem um panorama geral do período, saber o que aconteceu, eu acho que vale muito a pena a biografia do Lira Neto. Aí tem outras coisas, Thiago, mas aí é muito específico. Eu mostrei aqui o naturalismo. Tem esse aqui que o meu amigo da internet, Teclo, me emprestou, sobre as inspetorias de monumentos de Pernambuco, Rodrigo Cantarelli, que aí é sobre herança aí desse debate. Tem algumas coisas sobre patrimônio. Mas muito assim, e isso a gente está falando da área assim, da história da educação, história cultural, mas acho que em termos de direito, o Travessia, que é a autobiografia do Hermes Lima, vale muito a pena. O Introdução à Ciência do Direito do Hermes Lima também. A biografia também do Afonso Arinos. Todas essas são bem úteis para entender esse período e os debates, né? E os autores clássicos, né? Tem que ler Oliveira Viana mesmo, se for para criticar. Enfim, todos esses. Francisco Campos, que é muito legal. Vamos falar a verdade, né, Thiago? Você que estudou. É muito legal ler Francisco Campos. A gente pode Não é não só para concordar, mas... criticar, é para se decepcionar também com a diferença do debate dos conservadores, né? É. Era É muito divertido ler Francisco Campos, assim. A gente pode não concordar, mas que, assim, que é uma leitura que chama atenção e isso é. Muito bem, O muito Estado bem. Nacional, né, Thiago? Que você Exato. estudou também.
Exato. Então tá bem, gente. Eu queria agradecer de novo a Laila, minha querida amiga, por esse incrível encontro. Agradecer aí também a audiência. Vi que você recebeu vários elogios aqui pela fala. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque conheço já há bastante tempo a seriedade e a qualidade do seu trabalho. E aí, suas palavras finais, Laila, para a gente encerrar. Não, só isso, agradecer imensamente aí o convite, falar que pode me chamar, pode inventar outra coisa, além de podcast, de curso, pode inventar outra ação aí, eu vou estar junto. E agradecer muito aí a audiência, o pessoal que acompanhou, e até a próxima. Então tá, gente, certo. Gente, muito obrigado. A gente volta a conversar semana que vem. Tenham todos um ótimo fim de semana. Fiquem em casa, se protejam. Laila, brigadão. Beijo para Yara, Fernandinho. A gente volta a conversar semana que vem. Tchau, pessoal. Até mais.